Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a você, aonde quer que você esteja. Se sinta abençoado e abençoada por Deus. Que Deus ilumine sempre a sua vida e que você, ao escutar a palavra de Deus, coloque no seu coração e viva na prática. Hoje celebramos a memória da apresentação da Virgem Maria no templo, uma festa tão antiga, desde o século VI, nascida da Igreja Oriental e depois propagada e celebrada em toda a Igreja Romana a partir do século XVI. Então, é muito bom a gente sempre celebrar as festas marianas, que está dentro do ciclo da liturgia, dentro do ciclo anual da liturgia. E essa semana nós estamos aí celebrando o novenário, as festas de Nossa Senhora das Graças. Peçamos a proteção de Nossa Senhora, ela que é Mãe de Deus, é a nossa mãe. Como assim rezamos no hino do ofício das leituras de hoje. Salve, Mãe de piedade, Mãe de Deus, Mãe do perdão, Mãe da esperança, Mãe da graça e Mãe da santa alegria. E vamos à proclamação do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando esta memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. E estamos diante deste evangelho que, sendo mal interpretado, nós não vamos entendê-lo, a mensagem, aquilo que Deus quer de nós. Porque os nossos irmãos, muitas vezes, os protestantes, interpretam de uma forma equivocada, sempre procurando aí tirar o parentesco da mãe e dos irmãos de Nosso Senhor, como se esse evangelho reduzisse só ao parentesco de Nosso Senhor Jesus Cristo na carne. Não é nesse sentido. O Evangelho, Mateus, está querendo mostrar para nós que a verdadeira família de Deus é aquela que faz a vontade do Pai que está nos céus. Esses são os irmãos e a mãe de Nosso Senhor. São aqueles que fazem a vontade de Deus. E Nossa Senhora, mais do que ninguém, ouviu as palavras de Nosso Senhor, ouviu a saudação do anjo, deu o seu sim, se colocando o seu seio para receber nosso Deus, o nosso Salvador. E ela, mais do que ninguém, fez a vontade do Pai. Assim também devemos ser nós, filhos e filhas de Deus, cristãos, que deve se esforçar para sempre que ouvir a palavra de Deus, vivê-la na prática. Porque não adianta só a gente escutar. O escutar sempre faz um caminho até o coração. E quando a gente coloca no coração, aí a gente vive verdadeiramente a prática. A gente vive verdadeiramente a palavra de Deus. Então, Jesus aqui em nenhum momento está excluindo
a sua mãe, está excluindo os outros, seus irmãos. Irmãos não só, Jesus não tinha irmãos aqui de sangue, de carne, ele era filho único, nosso Senhor. Mas irmãos aqui são aqueles que são considerados os primos de nosso Senhor, são amigos e, claro, verdadeiramente aqueles discípulos e apóstolos que o seguiam. Então, eis aqui a mensagem central do Evangelho de hoje: fazer a vontade do Pai que está nos céus. Às vezes as pessoas vão para as celebrações, na missa, muitas vezes nas celebrações de palavras, etc. Escutam a palavra de Deus, mas nem sempre colocam, nem sempre faz aquela vontade. Às vezes é muito bom a gente escutar, né, para assim por diante colocar na nossa consciência o que Deus quer verdadeiramente de mim. Mas muitas vezes é triste quando as pessoas vão para as celebrações e nem escutam a palavra de Deus. Uns ficam nos entretenimentos, sem saber o que ali está acontecendo. Uns conversam, não dão importância à palavra de Deus. Mesmo estando ali, dentro da igreja, dentro do templo, nem sempre são da família de Deus. Nem sempre estão ali para fazer a vontade do Pai. Às vezes por uma mera obrigação tradicional e que não pode acontecer na vida do cristão. Nós somos dessa família de Deus. Queremos ser da família de Deus. Queremos ser os irmãos de nosso Senhor. Queremos fazer a vontade do Pai, como Maria fez. Como Maria também pediu aos seus discípulos na boda de Canaã: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então hoje peçamos a proteção da Virgem Maria. Apresentemos também nós os nossos pedidos à Mãe de nosso Senhor. Nos apresentemos diante do Santíssimo, aí na sua capela. Se você tiver a oportunidade de ir a uma celebração ou visitar a igreja, se apresente também diante do Senhor e, como a Mãe de Jesus, faça a vontade do Pai. Que nós possamos fazer sempre a vontade do Pai e nunca nos desligarmos das raízes da família do nosso Deus. Nós somos os herdeiros. Façamos por onde para alcançar a herança eterna. Como hoje nós também escutamos no ofício das leituras dos sermões de Santo Agostinho, bispo, quando ele diz que todo aquele que ouve e pratica a vontade de meu Pai que está nos céus, referindo-se a esse mesmo Evangelho, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando diz irmãos e irmãs, fala evidentemente da mesma e única herança. É uma só, na verdade, a herança. Por isso a misericórdia de Cristo, que sendo único, não quis ficar só, fez de nós herdeiros do Pai e herdeiros consigo. E a proteção da Virgem Maria recorremos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades os dirigimos, mas livrai-nos de todo mal. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela proteção da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça a bênção do Deus Onipotente. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.